Olá, meu nome é Amélia Carolina, eu sou de Belém do Pará, aqui no norte do país, tenho 30 anos, completei esse ano, e fui diagnosticada no passado com um linfoma de Hodgkin, estou com 3 anos e meio de casado, sendo que 1 ano de tratamento. O que acontece? Meu marido trabalha na África, a gente morava na África, casei, fui embora para a África, esperando que ele tinha trocado de emprego, de país, e eu tava esperando pra ter alugar em casa pra gente, ter uma liberação de visto pra ele, enfim, eu passei o ano de 2010 todo aqui na casa dos meus pais em Belém, e ele lá, indo e voltando, né, sempre que podia. E quando finalmente tudo estava resolvido, o visto estava resolvido, dele, e ele veio para folga e eu já ia embora ano passado, em março do ano passado. Tive um problema que até hoje realmente só Deus mesmo que explica. O meu passaporte foi enviado junto com toda a documentação para solicitação do meu visto na Embaixada de Moçambique em Brasília. E o Sedex foi extraviado. Enfim, coisas de Deus, né? O João foi embora, meu marido, e eu fiquei em Belém porque eu tive que tirar outro passaporte. Fui a Brasília depois da Semana da Santa para tirar o visto lá mesmo. E nesse bolo aí do meio, o meu pescoço deu uma tufada grande, gente. Falando um pouco da doença. Eu não tive sintoma nenhum. Dor, febre, calor noturno em Belém do Pará, minha gente, é meio complicado dizer, né? Porque aqui é quente, é úmido. Em janeiro, eu fui a São Paulo para um curso de dança. E quando eu voltei de São Paulo, eu apertava aqui assim o pescoço e sentia que lá dentro tinha um carocinho que estava duro. E eu achei que era muscular, deixei passar. E tava num período muito agitado, né? Eu voltei dessa viagem, ainda fui a Fortaleza pra mim. Quando eu voltei, já foi pra arrumar as coisas, convites e lembrancinhas do chá de bebê da minha cunhada, que a minha filhadinha Mariana nasceu. No meio dessa confusão toda pra alegrar, trazer um motivo mais pra gente sorrir. Preparando as coisas, arrumando minha mala, porque final de março eu ia embora pra minha casa, enfim, tava super alegre, super feliz. Voltei pra casa, mãe, tá muito inchado aqui, será que é isso? Como eu já tinha tido uma desregulagem na tireoide uns 10 anos atrás, eu achei que pudesse ser tireoide, alguma coisa assim. Mas enfim, ainda passou a Semana Santa, depois da Semana Santa eu fui a Brasília tirar o visto, voltei. Quando foi dia 3 de maio, a minha médica, que é minha clínica geral desde que eu tinha 13 anos de idade. E o que aconteceu? Daí começou a roda viva, depois do dia 3 de maio. Fiz ultrassonografia, o médico via uma massa que passava para baixo da clavícula, mas que não podia dizer se estava vindo daqui para cá ou daqui de cá. Depois, no dia 4, eu fui no cirurgião de cabeça e pescoço. Ele me examinou e tudo mais. E, sim, na ultrassom descartaram a hipótese de tireoide, né? Era realmente uma massa que ninguém sabia o que era. O resultado das funções também não foi nada conclusivo. Parti para ressonância, tive claustrofobia, dei muito trabalho para conseguir fazer as ressonâncias, a minha cabeça estava muito confusa. Enfim, estava tudo revirando de novo na minha vida. Quarta tentativa num aparelho para obesos e fóbicos que eu consegui fazer o exame. Quando saiu o resultado, parece uma folha assim, já descendo pro tórax e aqui, essa massa. Dia 18 de maio eu fiz cirurgia da biópsia. Esperar o resultado e começar a estadiar. Meu irmão mais velho é médico, é oftalmologista. Quando saiu a ressonância, ele me chamou na casa dele para conversar e me explicou, olha, irmã, é um câncer, é um linfoma, muito provavelmente pela imagem, por tudo, seja um linfoma tipo Hodgkin, uma estatística de tratamento de eficácia de tratamento muito boa, não é um câncer muito agressivo, não tem grandes índices de voltar, né, depois que cura. Então é isso. Eu cheguei em casa, deitei e chorei. Mas eu acho que eu chorei mais de ressentimento por eu não poder fazer o que eu queria fazer, que era ir pra minha casa, viver minha vida. Chorei até cansar. E depois foi me dando uma calmaria no meu coração e dizer, Amélia, tá bom. Eu sou engenheira civil, então eu sou uma pessoa das exatas. Então pra mim assim, 2 mais 2 são 4. Tá doente, tem tratamento, cura. Então vamos pro tratamento e bola pra frente. E a partir daí eu não senti revolta. Fiquei numa boa, fiz tudo o que eu tinha que fazer. Fui encaminhada para hematologista, meus médicos são todos amigos do meu irmão. O meu tratamento fiz todo aqui em Belém, com a graça de Deus, eu não precisei sair daqui de Belém. O que eu ia receber em outro lugar, eu receberia aqui, então eu fiquei aqui na casa dos meus pais, com meus amigos em volta, numa boa, melhor condição espiritual e de astral possível que uma pessoa possa ficar
estando doente. A frase que eu sempre repetia pra mim é de uma música, pra mim ela é perfeita pra todas as ocasiões e principalmente nessa. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Eu tava doente, não mudaria o fato eu ficar me revoltando, eu ficar perguntando por quê, não mudaria, não ia me fazer me sentir melhor, não ia me fazer ficar boa, não ia me dar a oportunidade de ir embora pra minha casa e fingir que aquilo não estava acontecendo. Então, vamos encarar e vamos ficar bem. O corpo tá doente, mas o astral, a alma tem que estar pra cima. Dia 21 de junho eu comecei os meus ciclos de quimioterapia. Inicialmente 4 ciclos, uma sessão a cada 15 dias, né? Semana sim, semana não, que eu apelidei de semana do vômito e semana do descanso. Agora tenha chamado de semana do vômito, eu tive uma benção de que eu não passei mal nenhum dia, não deixava enjoar, tomava meus remédios, o meu remédio para náusea, da quimioterapia específica que o meu médico estava passando, o gastro junto com o hemato, a minha junta médica toda. Tive muitos problemas de leucopenia e eu fiz primeiro 4 ciclos, 8 sessões, que foi a primeira prescrição médica. Terminei em outubro, metade de outubro. Começo de novembro eu fui a São Paulo fazer PET scan e fiz o exame, deu tudo negativado, graças a Deus, sem nenhuma movimentação grande celular. Mas quando veio o resultado das tomografias, o médico achou que tinha uma massa residual ainda muito grande aqui no tórax e ele me sugeriu, e eu acatei, com um pouco de tristeza, mas com certeza de que eu estava fazendo o melhor, fazer mais 2 ciclos de quimioterapia. Eu confesso que nessa época eu fiquei um pouco com o meu ânimo um pouco abalado, porque eu já estava achando assim, vou fazer radioterapia, antes do final do ano acabou. Nessas últimas sessões de quimioterapia as minhas veias já estavam muito ressecadas, então tive problema de estourar a veia de um lado, estourar a veia do outro, estourar a veia do pulso, muito debilitada, mas eu não cheguei a ficar totalmente sem cabelo. Já usei cabelo desse tamanho, por livre e espontânea vontade, então pra mim era de menos. As últimas 4 quimioterapias foram de sentir cansaço, de tomar banho e sair esfalfada. No 4 de janeiro eu terminei os ciclos de quimioterapia, o estômago já não estava mais aguentando tanta secura, calcanhar rachando, unha rachando, do pé, da mão, às vezes até meus olhos ficavam com falta de lubrificação. Passei um mês de férias, quando foi em fevereiro eu tornei no meu hemato, graças a Deus os meus leucócitos estavam todos ok. E eu fui encaminhada então para o radioterapeuta. Em começo de março eu comecei a fazer as sessões de radioterapia, 20 sessões que eu fiz. Eu ainda tô bem bronzeada, ó. Aqui nas costas, no lugar onde está mais escuro, descamando. Ontem eu acordei assim com muita sensação de assadura, liguei pro médico, ele mandou passar uma pomada, já passei, tá lindo, maravilhoso, passou a assadura. Projeto Sol Zero continua. Tô bem, tô me sentindo bem fisicamente, já desinchei um bocado todo, engordei quase 17 quilos na época da minha quimioterapia, o que pra mim era um terror, para os médicos e enfermeiras era uma alegria. Mas ele sempre batendo na tecla que era bom, meu corpo estava reagindo bem, que o pior seria estar perdendo peso, que faria eu demorar mais o processo do tratamento. Mas assim, já desinchei muito, mas inchado mesmo. Sistema linfático, né, minha gente, sem funcionar direito, muita química no corpo. Mas agora eu já tô me sentindo bem, tô passando agora pelo processo de reorganização mental de acabou o tratamento, vamos agora entrar para a fase dos 5 anos de observação, repetindo os exames e com as consultas, com a possibilidade de poder, enfim, ir para minha casa, que eu morro de saudade dela, assim mesmo ter conhecido, e poder voltar a ter convívio com meu marido. Aprendi muito, hoje em dia eu consigo afirmar para vocês que o câncer me tornou uma pessoa bem melhor. Foi uma experiência de autoconhecimento, de ter mais calma, de ser menos ansiosa, de viver um dia de cada vez. Eu dou muito mais importância para uma chuva, para o nascer do sol, para poder estar com a minha sobrinha, que nasceu no meio dessa confusão toda, e que às vezes eu tava aqui de ressaca de quimioterapia e ela, minha cunhada com meu irmão vinham pra cá e eu ficava brincando com ela e me esquecia da vida e gostava e ficava feliz. Eu agradeço a Deus, inclusive, por ter me dado essa oportunidade de ter passado por essa doença e de ter tido tanta coisa para aprender, que eu espero que eu tenha conseguido enxergar todas as lições que me foram dadas. E é isso, eu estou muito feliz, fico muito feliz em ajudar, em compartilhar essa minha experiência, porque para mim não foi nem um pouco traumático, não foi nada ruim,
Lógico, eu tive que abrir mão e esperar um pouco, eu aprendi a esperar mais, a aguardar, a esperar, porque os desígnios de Deus, só Ele que sabe, e Ele sabe os porquês, e não adianta a gente ficar perguntando o porquê de coisas que não vai valer a pena. Eu agradeço ainda mais esse espaço de estar dando esse depoimento, podendo estar ajudando outras pessoas que estão passando por isso, ou com familiares que estejam passando por isso. Não trate o seu familiar, ou não trate você mesmo, não tenha pena de você mesmo, não tenha pena do seu familiar que está com câncer, sabe? Ele não precisa de pena, ele precisa viver a vida dele, ele precisa passar pela experiência que ele tem que passar e pronto. Tá no caminho dele, sabe? Tem que procurar enxergar. O câncer fez assim na minha visão, abriu a minha linha de visão. Então, eu acho que todo mundo tem que se esforçar para alcançar isso. Um grande beijo, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui dividindo um pouco da minha história.